Olá, muito boa tarde. Terminou no Vaticano o encontro sobre a proteção de menores na Igreja. A acompanhar os trabalhos esteve Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia, com quem vamos conversar dentro de minutos. Para já ficamos com a rubrica A Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa apelou a uma abolição mundial da pena de morte. Mensagem dirigida ao 7º Congresso Mundial sobre o tema, que decorre em Bruxelas, no qual se recorda a alteração que foi levada a cabo sobre esta matéria no Catecismo da Igreja Católica. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. Que a tecnologia esteja ao serviço da humanidade e do planeta. Um pedido do Papa aos participantes na cimeira sobre roboética que decorreu no Vaticano por iniciativa da Academia Pontifícia para a Vida. Nosso empenho, anche intellettuale e specialistico, sarà un punto di onore della nostra partecipazione all'Alleanza Etica in favore della vita umana. Un progetto che ora, in un contesto in cui i dispositivi tecnologici sempre più sofisticati coinvolgono direttamente le qualità umane del corpo e della psiche, diventa urgente condividere con tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica e nel lavoro di cura. A audiência pública semanal regressou à Praça de São Pedro depois dos dias mais frios do inverno. Francisco prosseguiu a sua reflexão sobre o Pai Nosso, a santidade e o mal. Il male ha i giorni contati. Il male non è eterno, Il male ha i giorni contati. Il male non può più nuocere, è arrivato l'uomo forte che prende possesso della sua casa. E questo uomo forte è Gesù. A Semana do Papa fica marcada pelo encontro de 4 dias com responsáveis de conferências episcopais e institutos religiosos sobre a proteção de menores e abusos sexuais na Igreja. Um momento de viragem com objetivos muito claros e elencados por Francisco. Vogliamo che tutte le attività e i luoghi della Chiesa siano sempre pienamente sicuri per i minori, che si prendano tutte le misure possibili perché simili crimini non si ripetano, che la Chiesa torni ad essere assolutamente credibile e affidabile nella sua missione di servizio e di educazione per i piccoli secondo l'insegnamento di Gesù. 2 dias após a cimeira dedicada à proteção de menores, o Vaticano confirmou que, na sequência da condenação em primeira instância do cardeal australiano George Pell, acusado de abuso sexual de menores, o mesmo foi suspenso cautelarmente do Ministério Público, cessando funções como prefeito da Secretaria para a Economia da Santa Sé. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A atualidade do Papa Francisco, agora o encontro que decorreu no Vaticano. Otávio Carmo, obrigado por estar entre nós. Obrigado, hoje aqui, ainda a regressar de Roma. Foram dias intensos. Podemos, de alguma forma, é possível dizer que o Papa terá a força necessária para implementar esta mudança? Ou, por outro lado, terá ele o apoio de que precisa para levar a bom porto esta determinação
intenção em fazer mudar as coisas no concreto da vida da Igreja? Existe a vontade, foi declarada essa intenção, agora já depende do terreno, ou seja, depende de quem, conhecendo as normas, tem ou não o poder de as implementar. Eu usaria uma figura muito rapidamente para que se percebesse melhor. Às vezes há a ideia de que a Igreja é um grande autocarro de 1.200 milhões de pessoas em que o Papa é o condutor. E a realidade não é essa. A realidade é que são muitos milhares de autocarros com vários condutores em que o Papa basicamente o que faz é determinar as leis de trânsito. E espera-se que toda a gente conduza de acordo com aquelas leis que são determinadas. Por isso, simplesmente, como nós vemos no nosso dia-a-dia, e isso acontece também nas comunidades católicas, as leis existem, são muito claras, mas há muitas transgressões, há muitos acidentes e é um pouco isso neste momento que nós vemos. Há uma certa reformulação para que toda a gente saiba exatamente o que é que tem de fazer, quais são os procedimentos e os protocolos e a partir daí que eles se cumpram no terreno. Mas, em última instância, tudo isto está nas mãos dos bispos diocesanos e dos superiores dos institutos religiosos para que todos os procedimentos que são determinados por parte da Santa Sé e que são autorizados pelo Papa sejam aplicados na prática. Foram dias marcados por abordagens muito claras, completamente claras, discursos muito diretos, como não era comum ver-se. Normalmente as temáticas são mais vagas, não estão no concreto das coisas, mas há aqui uma vontade de que nada fique como dantes. Até que ponto há aqui um clima propício a uma mudança efetiva de mentalidade? Acho que há duas dinâmicas que para mim lá, sobretudo no terreno e até podendo ouvir as pessoas a saída dos trabalhos e um pouco as conversas que se foram também mantendo em paralelo, há duas dinâmicas. Há claramente uma tomada de posição que é consubstanciada tanto pelo Papa como pelos discursos que foram proferidos na Assembleia. E depois há uma reação, não num sentido negativo que esse termo tem, mas um assimilar daquilo que é apresentado e que depois procura as várias matizes e as várias tonalidades que a realidade tem. E desse ponto de vista, penso que até o próprio decorrer dos trabalhos teve um pouco disso. Ou seja, há princípios muito claros, há ideias muito claras do que é que deve ser feito e de como é que se deve ser evitado a repetição de um conjunto de casos e, sobretudo, o seu encobrimento. Ou seja, que a atitude seja cada vez mais transparente, esse foi um dos pontos dominantes dos trabalhos. E depois há preocupações que as pessoas trazem do terreno e que têm de ser também tidas em consideração, mas que, enfim, pelo menos pela vontade manifestada pelo Papa, não podem ser a prioridade. O que está em primeiro lugar é a determinação absoluta por parte da Igreja Católica de responsabilizar e de tornar transparentes os seus procedimentos nestes casos. Como é que era o ambiente à volta do Vaticano? Havia grupos, manifestação? À volta do Vaticano houve vou-lhe chamar assim, uma tomada mediática por parte das associações de vítimas por um motivo até quase jornalístico. Ou seja, enquanto os trabalhos estão a decorrer à porta fechada, estamos a falar de centenas de jornalistas que, enquanto os trabalhos estão a decorrer à porta fechada, procuravam fontes de notícia. E as associações mantiveram-se permanentemente junto ao Vaticano com essa disposição de falar, de apresentar a sua posição. Também tiveram a oportunidade, algumas, não todas, mas isso, enfim, o Vaticano certamente terá feito uma seleção significativa das várias associações, tiveram a oportunidade de estar com a comissão organizadora. Portanto, houve este clima foi tenso. Enquanto que nos trabalhos aquilo que se via parecia até haver alguma concordância e algum percurso definido, houve um clima tenso no Vaticano por um motivo muito simples, é porque há várias velocidades a que as comunidades locais vão avançando nesta matéria. E aquelas que já estão mais avançadas já sentem uma certa impaciência pelo tempo que está a demorar as outras a chegarem lá. Eu penso que isso é compreensível. Quem já passou por estes casos durante 30, 40 anos, dificilmente vê como um ponto positivo que se tome consciência da gravidade, porque eles já sabem que eles são graves há 30, 40 anos. Portanto, há esta, como em qualquer assunto que envolve a Igreja Católica, pela sua dimensão, há estas várias velocidades a que as coisas vão funcionando, que geram alguma impaciência, até, devo dizer, até algum mal-estar e alguma incompreensão. Agora, o importante é, tendo em consideração o que se passou e os erros foram cometidos, que no futuro, efetivamente, isso sirva de lição e que sirva de orientação para que não se repitam esses erros. Como é que será a recepção por cá deste encontro no Vaticano? No caso, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa disse de forma clara, vão chegar novas orientações da Santa Sé,
A Conferência Episcopal Portuguesa, desde 2012, tem um conjunto de protocolos assumidos que vão ter de ser relidos à luz dessas orientações e, aliás, os pontos propostos pelo Papa às Conferências Episcopais no início dos trabalhos diziam que estes protocolos têm de ser revistos a cada 2 anos. Portanto, há uma intenção de que este tema seja trabalhado sistematicamente e que não seja, enfim, não haja a ideia de que se podem resolver as coisas com receitas de uma vez por todas. Penso que essa é a primeira mudança. Obviamente que agora há um tempo de espera, porque o documento orientador que a Santa Sé vai produzir está a ser redigido neste momento. E, portanto, só percebendo aquilo que são as prioridades da Santa Sé e ajustando ao que tem sido a prática da Conferência Episcopal Portuguesa, sabemos se vai haver mudanças grandes ou não, embora o Cardeal Patriarca tenha dito daquilo que conhecia, daquilo que tinha lido, não seria expectável que houvesse mudanças de fundo, e parece-me também razoável não esperar, pelo menos nas orientações mais evidentes e mais práticas. Depois, como é que isto se concretiza ou não em temas mais específicos, é que tenho alguma curiosidade, mas teremos de esperar para ver, sim. Claro. Podemos dizer que são tempos de grande escrutínio, não é? Sobre a Igreja, ela atravessa um momento de prova dura, historicamente, isto ficará documentado na história. Serão estes também, apesar de todo o dramatismo e da gravidade da questão, um momento que a Igreja poderá aproveitar para uma purificação séria interior e de crescimento? E não só, eu devo dizer, que as pessoas compreenderão, que ouvindo o discurso final do Papa, ele até me pareceu um pouco inconsciente, no sentido de querer que a Igreja Católica estivesse na linha da frente da prevenção dos abusos sobre menores em todo o mundo. Mas há aqui uma intenção nobre, que é de olhando para a realidade global, assumir que nada dos problemas, e não falou só dos abusos sexuais, falou de temas como o trabalho escravo, as crianças soldados, é um conjunto de coisas a que o Papa se refere, que vale a pena ler no seu conjunto, e que pode parecer quase um desplante que a Igreja Católica queira de repente assumir, mas o objetivo sempre foi este, sempre foi criar práticas claras, protocolos claros, e assumir que é um problema que se tem de resolver para que o resto da sociedade também possa assumir, nos seus vários setores, protocolos e até práticas que a Igreja Católica possa ter criado e que lhe possam parecer inspiradores e, sobretudo, unir forças para que todos possam contar com o contributo da sociedade no seu conjunto para questões que, em 2019, já quase entrar na segunda década do século XXI, são absolutamente intoleráveis para a humanidade e que, quer dizer, estamos a falar de centenas de milhões de crianças no mundo que não têm o mais elementar para o seu desenvolvimento. E essa preocupação surgida no final pode parecer quase um desvio do tema, mas em última instância não é. É a capacidade histórica que o pensamento católico tem de projetar para o futuro e de ver mais além da realidade do atual. E percebeste no Papa Francisco desgaste, fadiga, abatimento? Determinação. Não percebi muito desgaste, alguma tristeza acho que é evidente. Nós estamos, sobretudo na celebração penitencial, depois daquele testemunho, o discurso é muito intimista, é muito de perceber que é um momento de pedir perdão, mas muita determinação da parte do Papa e dos seus colaboradores mais próximos de enfrentar o futuro já no curto prazo, com mudanças que sejam significativas e visíveis. E isso, do meu ponto de vista, é que é o essencial e, se não surgir depois desta cimeira, será uma oportunidade falhada. Muito bem, Otávio Caro, muito obrigado. Obrigado, eu. Ficamos agora com mais temas que marcam a atualidade religiosa. As jornadas Acorda, da conversão ecológica à transformação social, tiveram como objetivo sensibilizar a sociedade civil para escolhas conscientes. A Fundação Fé e Cooperação, a Associação Casa Velha e a Organização Internacional CITSE promoveram umas jornadas intituladas Acorda, da conversão ecológica à transformação social. As instituições católicas consideram que existe uma preocupação crescente na sociedade com as questões das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável. Este é justamente o nosso objetivo de hoje, destes 2 dias de reflexão, é precisamente acordar
para as pequenas mudanças que nós podemos fazer a nível individual, mas também como é que nós podemos contribuir enquanto agentes sociais e eleitores, por exemplo. Podemos estar mais informados sobre os programas políticos em todas estas questões, porque a sustentabilidade está por detrás de todas estas questões que hoje em dia são um desafio para a Europa. As migrações, a forma como lidamos com todas estas crises, tem tudo a ver com a ecologia integral e com o cuidado da casa comum. As organizações católicas dinamizaram sessões de trabalho em grupo e fomentaram o debate e a reflexão com um padre irlandês que trabalha há mais de 20 anos no campo da justiça social nas Filipinas, através da gestão ambiental. This is not just a political agenda, yeah? It's a human agenda, and that's what we've got to get through to politicians, that they've got to make decisions caring for people and not simply the next easiest economic decision. Because people in many respects are very tired, in the sense they've heard so much of this already, it really requires a new energy, yeah, to get that commitment, that social commitment. Ao empenho das instituições da sociedade civil nos temas das alterações climáticas, da transformação social e do desenvolvimento sustentável, é também importante acrescentar o compromisso político, a vontade para fazer mudanças. Muitas vezes há uma separação do que está a acontecer na realidade, nos territórios, e de um lado os territórios e as comunidades, do outro lado as políticas e os políticos, que se vão afastando cada vez mais. The church has to accompany so many people who are struggling today. The importance of the church is that the church is the poor, yeah? And the church on all levels has to come together in support of the needs of the poor, but also to open up occasions of hope, occasions of healing and of reconciliation. O tema das jornadas não é apenas para despertar as pessoas para esta realidade, mas também para refletirem sobre os acordos que os decisores políticos fazem. Confiança e esperança são palavras-chave nestes processos, onde muitas vezes os governos das nações recuam nos seus compromissos. Muitas vezes estes movimentos políticos contrários acordam uma sociedade civil adormecida, e isso está a acontecer em vários lugares. Portanto, com certeza que é para ter esperança, é para ter confiança. O encontro começou com a apresentação do documentário Energia para Mudar, que conta com testemunhos e exemplos de pessoas em vários países, como o Brasil, a República Democrática do Congo e também Portugal. Acorda, da conversão ecológica à transformação social, é o repto da Fundação Fé e Cooperação, da Associação Casa Velha e da organização CITSE à sociedade e a cada pessoa todos os dias e particularmente neste ano de eleições. Um livro com pensamentos de Dom Manuel Martins, Partilhar é Bom, é o título da publicação apresentada na Igreja dos Clérigos. Uma pequena publicação com grandes pensamentos. Foram escritos por Dom Manuel Martins e surgem agora em livro, porque partilhar é bom. É este o título da publicação apresentada na Igreja dos Clérigos, por quem conheceu Dom Manuel Martins desde o primeiro dia em que entrou no seminário. Nós entramos 80 no seminário e saímos 14, de maneira que foi o último dia, estivemos sempre, nos encontramos cada dia e nas nossas preocupações académicas e espirituais e culturais e tudo mais. Monsenhor José Jorge foi condiscípulo de Dom Manuel Martins e recorda tempos marcantes do seminário. Marcou a vida do seminário e marcou a vida de cada um de nós. Dom Manuel Martins, mesmo sem ser o nosso professor, ele foi realmente um grande exemplo de vida do seminário para todos nós.
Na apresentação desta obra foi recordado outro condiscípulo de Dom Manuel Martins, Rogério Sampaio. Rogério Sampaio morreu precocemente, antes mesmo dos 20 anos, mas foi um estudante brilhante. Dom António Ferreira Gomes aconselhou a fazer mesmo um diário, e ele fez esse diário, e está aqui esse diário que o Seminário Maior do Porto publicou em 1951. Um livro que precisa de ser reeditado para que se conheça o cotidiano do seminário nos anos 30 e 40 do século XX, a partir de um livro que tem o prefácio de Dom António Ferreira Gomes. Gostaria muito que este livro fosse reeditado, porque é um trio maravilhoso. Dom António Ferreira Gomes, Dom Manuel Martins, Rogério Sampaio. Mas o dia era para conhecer melhor Dom Manuel Martins, através de um livro que é sobretudo para meditar. É como respirar a alma, é uma respiração da alma. Ele tem algo de maravilhoso, simples, como uma criança que se volta para a sua mãe e se dirige de uma maneira filial a Deus e vê a vida através do Evangelho e faz do Evangelho a vida dele. A publicação chega ao público através das edições paulinas, cujos direitos autorais serão entregues ao Centro Social Paroquial Dom Manuel Martins, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal. Recordo que mais logo na Antena 1 ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.